Irmãos, esse mês de maio a gente trabalha sobre o tema família, né? Esse mês de maio nós vamos estar trabalhando na escola bíblica com o tema família. Domingo passado o pastor Divino pregou sobre o tema e eu vou estar hoje falando também sobre esse tema. Numa outra ótica, com outro prisma, mas todo ele dentro da palavra de Deus e de princípios dentro da palavra de Deus. Eu tenho ficado muito assustado com as perdas que a gente tem tido nas famílias hoje. Perda, não estou falando de morte, perda, eu estou falando de relacionamento. Na próxima passada, né? Próxima passada, quarta-feira. Quem teve aqui no trabalho de casais, na quarta-feira passada? Nós estivemos falando exatamente sobre isso. Mas eu vi que muitos casais aqui da Nova Vida, eles não vêm nesses trabalhos. Eles não participam. Aí você pergunta para um para outro que não vem, fala assim, irmão, por que você não vem? Ah, pastor, porque o meu casamento ele é redondo. Irmão, se você não quiser que ele vire quadrado, você tem que investir nele. E muitas vezes numa palestra, eu estou falando de causa própria, quantas vezes Deus já me impactou, mudou minha vida, numa palestra que eu sentei de casais, ouvi, né, minha esposa está aqui, Alcineia, tudo bem que ela sempre fala que eu estou assim, né, melhorando, mas melhorando um pouquinho, mas estou melhorando, sempre melhorando, né, amor? Mais ou menos, está vendo? Essa mãozinha dela. Ô, irmão, qualquer dia desse que ela chegar com a mão assim, olha, pode saber que é porque o Senhor falou, olha, ele está mudando mais do que isso. Mas então, há os processos de mudança dentro do casamento. E eu já falei aqui para vocês, o maior investimento que o homem faz não é na família. Os casais que estão aqui sabem. Qual é o maior investimento? No casamento. Ah, não, pastor, é na família. Não, para ter família forte, você precisa ter um casamento forte. Se o seu casamento é uma porcaria, a sua família vai ser uma porcaria. Desculpa que né? Porque o casal é base do lar. Se você não tem uma boa estrutura como pai, como marido, você como esposa, como mãe, seus filhos vão ser desestruturados também. Então, diante do caos que a gente está vendo hoje no mundo, uma desestrutura da família, né, tirando do contexto que a família dentro do plano de Deus, o plano de Deus não muda, irmão, o plano de Deus não muda. O livro mais odiado do inferno hoje e fora é o livro de Gênesis. Um dia eu falei isso aqui, por que Gênesis é o livro mais odiado por Satanás? Porque o Gênesis fala da origem, fala de família, fala de propósito, fala de santidade. É um homem e uma mulher, fala um homem e uma mulher, que gera descendência. E o diabo está tentando mudar isso daí, falando, não, qualquer coisa não existe, qualquer coisa não gera descendência. Descendência é de um macho e uma fêmea, fala um macho e uma fêmea. Tirando disso não gera descendência. Você não tem medo não, pastor? Eu tenho medo de Jesus voltar e eu ficar. Não, mas eu não tenho medo não. Vamos lá. Está na hora de... Vira para o seu amigo do seu lado e fala assim, está na hora da gente restaurar. Talvez você fale assim, pastor, não tem área que precisa, está tudo bom. Irmão, sempre tem uma área que a gente precisa melhorar. Não estou falando, talvez, no seu caso, restaurar, mas talvez melhorar. Tem algumas coisas que a gente pode melhorar como homem, como mulher, né? Como filho, como pai, tem sempre alguma coisa que a gente pode melhorar. Então o tema de hoje é, está na hora de restaurar o meu lar. Aqui nós vemos uma família, os muros caídos, a pá inchada, mas uma família unida, que quer dizer o seguinte, olha, não vamos ficar só olhando, nós vamos mudar, mas eles estão unidos. Uma família não se restaura, irmão, se não tiver unidade de todas as partes. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Se tiver acordo, vai haver restauração. Então, o tema que nós vamos trabalhar com ele hoje, qual que é? Amém? Baseado em que texto? Neemias capítulo 2, verso 17 e 18. O que está? Está dando para enxergar aí em cima? Meire, está enxergando? Vamos lá então, vamos ler juntos aqui? Vamos lá, Neemias 2, 17 e 18. Então, e os seus portões destruídos pelo fogo, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado.
Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Aqui, ó, vamos, peraí, deixa eu repetir aqui. Vamos aqui de novo aqui. Vamos. Vamos nos preparar para começar essa reconstrução. Isso foi o povo falando. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Por que uma boa obra? Aqui é a restauração dos muros e das portas de Jerusalém, que haviam sido destruídas e queimadas pelo rei Nabucodonosor, quando a Babilônia entra e destrói tudo. Agora eles estão voltando e vendo tudo destruído, e Neemias fala: a boa mão do Senhor foi comigo, nós estamos assolados, o trem está feio demais da conta, mas o Senhor é conosco. E o povo falou: então vamos começar. E eles começaram. E nós vamos começar hoje, em nome de Jesus. Não importa em que área, que processo está a sua família, sua casa, seus filhos, seu casamento, mas nós vamos recomeçar hoje, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Sem o Senhor nós nada podemos, porque nós não somos nada. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Podemos passar por momentos difíceis, podemos ter abundância, também escassez, podemos passar raiva, fazer raiva, mas nós também podemos, ó Deus, corrigir isso tudo e vivemos, ó Deus, uma família abençoada, debaixo das diretrizes da Tua Palavra. Nos ensina, nos exorta, nos dá a sabedoria para que possamos colocar em prática a Palavra do Senhor, que há de ser, ó Deus, explanada nessa manhã. Nós não queremos, ó Deus, que aquilo que o homem fala fique no coração, mas nós queremos que a Palavra do Senhor fique nos nossos corações, porque ela já é poderosa para destruir sofismas e toda altivez, tudo aquilo que se levante contra o conhecimento do Senhor. Caia por terra em nome de Jesus. Todo ladrão de semente, todo demônio que vai tentar tirar a nossa paz, a nossa atenção nessa manhã, sai daqui em nome de Jesus. Eu declaro que todos aqui estão livres para ouvir e guardar a Tua Palavra. Todo principado e potestade vai ficar do lado de fora, vai para o inferno, porque esse local foi consagrado para que a igreja, o povo de Deus, pudesse se reunir para adorar o Senhor e ouvir a diretriz. E é isso que vai acontecer nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O processo de Deus para restaurar os relacionamentos familiares começa com quem? Comigo? É comigo? É com cada um de nós. Porque a gente muitas vezes espera do outro. Nós somos muito assim: ah, pastor, o dia que meu marido tomou a posição, aí eu mudo. O dia que a minha esposa fizer isso, aí eu mudo. O dia que eu ver uma mudança na minha esposa, eu vou para a igreja. O dia que eu ver uma mudança no meu marido, aí eu vou para a igreja. Você vai se dar mal. Para alguns homens em aconselhamento, eu já falei isso. O cara faz um monte de besteira, principalmente homem. Ele faz um monte de besteira. Aí a esposa toma uma atitude de ir embora. Ô irmão, deixa eu te falar. É ruim falar isso, porque eu sou homem também, igual você. Mas mulher, ela engole um monte de sapo. Até o dia que ela fala assim: chega! O dia que uma mulher fala chega, você pode saber que ela já suportou um monte de coisa. Mas quando uma mulher fala chega, o chega de uma mulher, o que é, o Alisson? É chega! Aí o cara vem todo pianinho agora: pastor, pelo amor de Deus, o cara me... Porque tem gente que só valoriza o que tem depois que perde. Pastor, o que eu faço e tal? Eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a ir na igreja, eu estou disposto a isso. Ah, pastor, para ter minha mulher de volta. Eu falo: está tudo errado. Por quê, pastor? Você não tem que fazer nada disso assim, não. Uai, não, você não vai fazer, você não vai na igreja para ter sua mulher de volta, você não vai servir a Deus para ter sua mulher de volta, você vai fazer isso porque você precisa. Porque se for para ter sua esposa de volta, na hora que ela falar não quero mais, você volta para a prática do pecado. Você precisa de uma mudança para você. Primeiro eu preciso de mudar, o meu comprometimento com Deus é eu, e ela vê que houve mudança. Agora tem muitos que falam: ah, eu vou ficar bonzinho, fica bonzinho por 3 meses, depois vira o cão de novo. A gente não muda por causa do outro, nós mudamos por causa do Senhor e porque é bom para a gente. Entenda isso.
Se você está passando problema no seu casamento, seja homem ou mulher, não toma uma decisão de mudança por causa do outro, toma por causa de você e do Senhor. Como que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Qual que é a palavra que Jesus falou? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo? Mas como que eu não me amo? Eu me amo demais. Não ama não, porque se você não tem Jesus, você está indo para o inferno. Como que você vai amar o próximo, querer que ele vá para o céu, se você está indo para o inferno? Então a gente tem que tomar decisões, amém, irmãos? E ela começa comigo. Eu não restauro o meu lar, não participo do processo, se não tiver mudança em mim, primeiro, para depois ajudar, porque ninguém muda ninguém. Fala comigo, ninguém muda ninguém. Cada um decide mudar. Não, essa segunda aí foi eu que falei, mas tudo bem, é isso mesmo. Essa turma aqui é boa, por isso que eu gosto da escola bíblica, irmão. Todo mundo participa. Glória a Deus. O processo de Deus para restaurar os relacionamentos familiares começa comigo. E qual é esse processo? Primeiro, precisamos tomar uma atitude para restaurar e não simplesmente desistir. Deus nos ajuda no processo. Meire, você que está a última aí, ó. Você está enxergando Hebreus 10, verso 39? Tá, amém. Então vamos ler a partir da Meire até na frente. Os meninos precisam colocar não, que já está aqui. Obrigado, viu, gente? Vamos lá. Hebreus 10, 39. Nós... Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. O que o autor aos Hebreus está falando? Para desse negócio de abrir mão. Eu desisti. Não, irmão, não desiste não. Continua firme. Precisamos tomar atitude. Não simplesmente desistir. Eu estou cansado de ver pessoas desistirem. Desistir é muito fácil, irmão. O negócio é você tomar posse e continuar. Desistir, você fala, desisti, não quero mais. Mas o negócio é você continuar até o fim. Fala, não, eu não desisto, eu não abro mão. Um pai não abre mão de um filho. Por que não, pastor? Deus vai falar para Isaías, através de Isaías, o seguinte: pode uma mãe abandonar um filho que amamenta? Que é difícil. Ainda que ela faça isso, eu jamais te abandonarei. O que Deus está dizendo? Eu não desisto de você. Por que você vai desistir do outro? Deus que tinha tudo para desistir de nós, Ele não depende de nós, Ele não precisa do nosso amor, não precisa da nossa adoração. Deus nos criou para adorá-lo, mas não porque Ele precisa da adoração, mas é para o nosso bem, porque a melhor coisa que tem é adorar a Deus, é ou não é, irmão? Tem hora que a gente chega aqui meio desanimado, né, Vera? Meio assim para baixo, a gente começa a adorar, o Espírito Santo move o nosso coração, e a gente começa num ambiente tão gostoso, irmão. Você vira um leão, você sai daqui falando assim: eu vou matar o leão, o urso e o gigante se aparecer. Porque adorar a Deus faz bem para nós. Então Deus não precisa da gente. Se Ele não desiste da gente, por que eu vou desistir do outro? Por que eu vou desistir do meu casamento? Por que eu vou desistir do meu cônjuge? Por que eu vou desistir dos meus filhos? Por que eu vou desistir do meu pai? Não, pastor, quer saber de uma coisa? Eu vou sair da casa dos meus pais, eu não aguento minha mãe, eu vou colocar minha mãe no museu. Já nem coloca mais no asilo, já vai colocar no museu direto. Não aguento não, pastor. Você não aguenta, mas ela te aguentou durante anos, meu amigo. Eu já falei aqui que eu fiz a conta. Usei o ChatGPT. ChatGPT. Um filho de 21 anos. Morou na casa da gente. Acho que eu coloquei pelo menos uns 2. O terceiro não chegou lá ainda não, mas já está chegando. Quanto é que eu gastei para criar esse menino? 1 milhão e burdoada. Falei, meu Deus, era para eu ser milionário. Ana, 1,5 milhão, Lucas 1,5 milhão, 3 milhões, Henrique 1 milhão, porque o meu ainda não chegou. Já são aqui 4 milhões que vocês estão me devendo. Eu nem sabia que eu tinha tanto dinheiro assim. Estou brincando, mas estou mostrando para você o seguinte: isso ele está falando de uma forma financeira. Agora imagina física. O desgaste físico, emocional. Um menino que fica doente, que muitas vezes o pai e a mãe falam assim: Senhor, troca comigo, me dá essa doença do meu filho. Aí depois o filho vira e fala assim: eu não quero mais, desistir. Não desista. Fala assim: eu não desisto dos meus pais. Pais viram e falam assim: eu não desisto dos meus filhos. Maridos viram assim e falam: eu não desisto da minha esposa. Esposa vira assim e fala: eu não desisto do meu marido.
Amém. Segundo, para Deus a desistência só quando não há possibilidade de restaurar. O alicerce foi retirado, o alicerce é abaixo. Ou seja, só quando morre. Para Deus a única forma que impede, que não tem como mais restaurar, é depois que é a morte. Olha o que Eclesiastes 9,4 fala. Vamos ler? Eclesiastes 9,4. Para aquele... Eclesiastes 9,4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Quem está vivo, dá glória a Deus. Irmão, tem esperança para você, não perde a esperança não. Aí depois ele vai falar, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você está chorando em relacionamentos que já morreram, já são leão morto. Olha o seu cãozinho que está vivo aí, meu amigo, pode ser vira-lata, mas é seu. Né? Tem gente que fica olhando, se eu pudesse ter aquela casa, é leão morto. Se eu pudesse ter o meu namorado da infância, é leão morto. Se eu tivesse o filho da fulana, é leão morto, porque não é seu, nunca vai ser seu. O que é seu é o cachorrinho. Mas ele está vivo, amém, irmãos? Ele está vivo, valoriza o que você tem. Tem pais que muitas vezes eles provocam a ira e a deserção dos filhos, porque ficam comparando. Para de comparar seu filho. Fulano, eu queria que você fosse igual o filho da Beltrano. Olha só que menino. Olha, o menino carrega a mãe, o menino dá a mão para a mãe, o menino dá um beijinho na mãe, o menino não sei o que é. Você não sabe o que acontece dentro da casa. Ele faz tudo lá de fora, dentro de casa, ele desce o couro na mãe dele e fala para ela, se a senhora reclamar, eu mato a senhora. Tem filho que faz isso. Aí a gente fica comparando. Não compare o seu filho com ninguém. Ele é seu filho. Ele é seu filho. Nasceu da sua barriga e de uma outra coisa do seu marido, mas ele é seu. Amém? Está vivo. É seu. Pastor, eu queria tanto que meu marido fosse fulano de tal. Irmã, eu queria tanto que a minha esposa fosse igual a fulano de tal. Irmão, Deus não te mandou casar, você que quis. Assume a bronca agora. A gente tem mania de falar, pastor, por que eu casei? Porque você quis. Talvez seu pai virou para você e falou assim, meu filho, você tem certeza? Ai, pai. Talvez sua mãe falou, minha filha, você tem certeza? Mãe. Só teve um homem na Bíblia que Deus mandou casar. E me conserte se eu estiver errado. Um só. E esse homem se chama Oséias. Nem Adão. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Fez um auxiliador e trouxe. Deus não falou, casa com ela. Deus trouxe. O Adão olhou, falou, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar varô, porque do varão... Ele que falou, Deus não falou casa, Deus trouxe e falou assim, o que você acha dessa? Que você está olhando o elefante, o leão? Porque a Bíblia fala que o homem estava procurando uma companheira. O leão estava com o leão, o cavalo com a égua. Ele falou assim, poxa, mas não dá, a girafa fêmea com a girafa macho. E ele não encontrou ninguém que lhe fosse igual. Ele procurou, não tinha. Deus fez. E falou, o que você achou dessa? Nossa, você é a mulher mais bonita do mundo, hein? Eita, nossa, essa daqui parece comigo, até fala a minha língua. Deus, que coisa maravilhosa. E a Bíblia fala que ele a tomou. Tornaram-se os dois uma só carne. Mas Oséias, Deus falou, vai, casa com uma prostituta. Deus mandou para que Israel sentisse na pele, ou Oséias, aquilo que Deus estava sentindo com a nação de Israel, que havia se prostituído, mas mais ninguém Deus mandou casar. Não tem ninguém que se ouviu do céu, Deus falando assim, olha o Hélio, Cineia, estou olhando, casa com ele. Foi assim, amor? Nem no meu caso. Está entendendo? Valorize o que você tem, enquanto há esperança, porque há vida. Eu não aguento falsidade no momento de velório, irmãos. Eu acho que eu estou ficando velho. Eles falam que a gente fica velho, a gente fala o que, né? A gente fala o que pensa, a gente começa... Eu estou refletindo muito em velório, em casamento, em velório mesmo. Eu fico olhando, quando a gente conhece a história da família,
Aí você vê a mãe ou o pai que lutaram tanto pelos filhos, aí está aqui deitada agora a mãe, e o filho que menos ajudou, aquele que foi ruim de marregeci, ele chega aqui e fica, mãe, eu te amo, mãe, não sei o que é, meu pai, que não sei o que é, eu queria tanto dizer que te amo, acabou, agora ele é um leão morto, acabou, não há honra depois de morto, honra enquanto está vivo, fala honra enquanto está vivo, não importa a qualidade do seu pai, de sua mãe, honre enquanto está vivo, senão vai virar um leão morto, você vai ficar aqui chorando, não adianta nada, depois da morte não tem projeto, não tem lembrança de nada, ele não sabe nada que você está falando, papai, roga para mim no céu, irmão, dependendo do que você for, não existe isso, ninguém tem poder, só Jesus, mas se ele pudesse rogar no céu, você acha que ele rogaria por você? Deus, esse filho foi terrível, se o senhor quiser, já manda ele para aquele lugar, porque eu sofri muito com esse filho. Não tem, irmãos, pode ficar tranquilo, ninguém roga por ninguém. A Bíblia fala que só tem um intermediário entre Deus e os homens. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Mas ninguém, só Ele que tem poder. Por isso que agora nós falamos, você crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e intercede por você? Creio. Só temos um intercessor e o nome dele é Jesus. Então valoriza, enquanto está vivo, depois de morto, vira um leão morto. Terceiro, declarar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Atos 16, vamos lá, Atos 16, depois... (16, 30 e 31). Depois, trazendo para fora, é o carcereiro. Ele ia suicidar. Irmão, suicídio está no ponto aqui de cima, olha. Está aqui, ó. Não simplesmente desistir. Suicídio tem gente que fala assim, a cara tem que ser muito forte para suicidar. Não, tem que ser muito fraco. Porque o que é forte, ele fala, a situação está difícil, mas eu enfrento. Eu estou devendo, mas eu enfrento. Estou chateado, mas eu enfrento. Não estou falando que não existem momentos difíceis, não, irmãos. Mas estou dizendo que não é a solução, vai piorar a sua solução. O que nos ajuda? Esse terceiro ponto aqui, olha. Antes dele suicidar, Paulo falou, não faça isso, que ele ia suicidar. Todos aqui estamos. Aí ele entra na cela assustado, porque ele sabia que se eles tivessem fugido, eles iam matá-lo, e a pena de Roma era pior do que o suicídio dele, ele ia sofrer. Ele virou e entrou e falou assim, senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Por quê? Porque enquanto Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados, presos em cadeias, dentro da cela, a Bíblia fala que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Como é que pode? Esse povo é doido. Por isso chega domingo de manhã aqui, tem gente que olha, né? Talvez você veio visitar aqui hoje e fala assim, esse povo é doido, o mundo está pegando fogo, esse povo cantando, falando glória a Deus, aleluia, rindo, um pastor piradinho que fala que Deus está no céu, e não adianta você olhar para os montes, porque Deus está acima dos montes, que coisa é essa? Esse povo doido que o Senhor resolveu separar para ele, e fala assim, não importa o que está acontecendo no mundo, vocês são meus, o mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece, o mundo passa, mas Jesus falou que nós permaneceremos porque estamos nele, amém, irmãos? Então pronto, é isso daí. Mas como que eu faço, senhores, para ter essa alegria que vocês têm presos? Eu já ia tirar minha vida, e vocês que tinham tudo para tirar a vida, não tiraram. Pastor, você não sabe quanto eu estou devendo, você também não sabe quanto eu estou devendo. O pastor Divino falou uma frase, ela é muito interessante, sempre tem alguém sofrendo mais do que a gente. Você está aqui de repente, pastor, eu estou assim, eu estou assado e tal. Irmão, tem gente que está no hospital agora, que não está podendo nem se alimentar, está num CTI cheio de tubos, entubado, e você está aqui reclamando. Tem uma história de um homem, que ao sair de casa, um servo de Deus, ele foi pegar o sapato dele, e ele viu que o sapato dele estava furado. Quem já andou com o sapato furado aí, levanta a mão.
Eu tinha um sapato furado quando eu morava lá na Serra, irmãos. Sapato furado, era o único que eu tinha, então eu tinha que usar. Qual que era o problema do sapato furado? Ele tinha dois problemas. O primeiro, que a meia seguia ele. A meia sempre furada. Segundo, é que quando chovia, irmão, não importa se foi 1 centímetro de água, você molhava o seu pé. Aí a gente tinha mania, eu, né, irmãos, que você não teve isso com você. Eu tinha mania de pegar um papelão, pastor, e colocar no fundo do sapato. Era uma maravilha até que eu entendia que o papelão molhado, ele cola na meia e fica aquele monte de coisinha também. Ei, irmão, fora o chulé, né? Misericórdia. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Eu estou com o sapato furado e eu reclamo. Deus, eu sou seu servo, olha só, e o Senhor me permite ter um sapato furado. Eu só ando na rua, porque quem tem sapato furado, deixa eu subir aqui para você ver. Quem tem sapato furado sabe que você não anda assim, ó. Você não anda assim, ó. Quem tem sapato furado, ele anda assim, ó. Deixa eu te mostrar. Se é um pé só, você anda assim, ó. Para ninguém ver o fundo do seu sapato. Aí ele andando no meio da rua, de repente ele passou perto de um rapaz que estava numa cadeira de rodas. E o homem não tinha uma das pernas. E ele triste, chateado. Aí quando ele passa perto daquela cadeira de rodas, esse senhor na cadeira de rodas olha para ele e fala assim: bom dia, meu jovem. Ele virou e falou assim: bom dia, chateado com Deus. Aí ele observou o homem e chegou e se arrependeu. Falou: Senhor, hoje de manhã eu reclamei porque eu tinha um sapato furado. Mas eu passei perto de um homem que me deu um bom dia, ele não tem a perna. Está entendendo, irmão? Seu sapato furado, mas tem outro que não tem perna e se alegra no Senhor. O que eu quero? O que eu faço, Senhor, para ser salvo? Me fala. Crê no Senhor Jesus. Será salvo, tu e a tua casa. Você que entrou aqui hoje de manhã, não tem Jesus como Senhor da sua vida. Ah, pastor, Jesus está no meu... Uma senhora um dia falou comigo. Mas Jesus está no meu coração. Aí eu perguntei para ela, Priscila. Jesus está no coração da senhora, mas a senhora está no coração dele? Como assim? O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, 9, eu não coloquei ali, mas eu vou citar. Ele fala assim: se confessarmos a Jesus como Senhor, dono, confessar publicamente e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Eu tenho que confessar e crer. Não é só, ele está no meu coração, está no seu coração, mas continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez, como se ele não tivesse em lugar nenhum. Jesus não quer estar no seu coração, ele quer todo o seu ser, ele é Senhor, ele é dono de tudo. Se ele tem só o seu coração, você vai fazer igual uma atriz aí, famosa, que converteu, e ela foi e continuou posando para uma revista antiga, né? Não vou falar o nome dela, porque você vai procurar na internet, já tem um trem hoje de pornografia, que Deus me perdoe. Aí ela continuou posando. Aí eles chegaram e perguntaram para ela: fulana de tal, mas você agora não é evangélica? Ela falou: sou. Mas você continua pousando para revistas masculinas? Ela falou: é. Mas como que é isso? Ela falou assim: Deus quer meu coração, meu corpo é um produto. Porque o Senhor, segundo ela, é dono só do coração. Deixa eu te falar, se o Senhor for dono só do seu coração, você não tem nada dele. Deus não quer 99% de você se 1% ainda está na entrega das coisas deste mundo. Ou você é 100% de Deus, ou você não é dele. Amém? Então hoje você pode sair daqui com a sua vida diferente. Pastor, eu quero muito ter paz. Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo te dá com droga, com bebedeira, com sexo, mas a paz que o Senhor te dá substitui isso tudo. Porque você, no meio da sua casa, com toda problemada, você tem paz para ajudar a resolver os seus problemas e conflitos. Você não pode sair daqui hoje sem Jesus. Quarto, qual que é o quarto? Defender a família que o Senhor me confiou. Neemias 4,14. Vamos lá, irmãos. Depois...
que Neemias falou? Eu fiz a expressão, levantei, não tenham medo dos inimigos. Ah, pastor, o diabo está fazendo um treino em casa. Não tenha medo dos inimigos. Não tenha medo do inimigo que se levantou contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus filhos, contra os seus pais. Não tenha medo. Eu vou te dar para vocês aquilo que eu ensino para as crianças. E eu gosto de ver porque as crianças elas estão tomando posse disso. Outro dia, a pequenininha aí do Lucas falou comigo. Não sei o que aconteceu. Eu até perguntei para a Camille na semana passada. O cara chegou aqui para mim, que ela é atrevidinha, né? Quem conhece a menina? Eu esqueci o nome dela. Hein? A Isabela. A Isabela chegou toda atrevidinha assim. Pastor, é que lá em casa aconteceu, não sei o que. Eu cheguei e falei assim, eu nem sei o que foi direito, né? Mas eu perguntei para a Camila, ela falou, já esqueci também. Aí falou assim, aí eu cheguei e falei assim, sai em nome de Jesus. E saiu. A cara dela. Ela denuncia, cadê o Ministério de Louvor? Eu vou fazer com vocês. Ah, tá bom. Ela denuncia o Ministério de Louvor. Outro dia eles estavam bebendo água lá, todo mundo aqui, o culto, e eles estavam lá ela chegou aqui, pastor, o pessoal do Louvor está bebendo água lá no momento do culto, estão conversando. Eu falei, já é diaconisa, Valdir. Cadê o Valdir? O Valdir já faz a plaquinha para ela. Ela não é nem, como é que fala? Antes voluntária, não, ela já é diaconisa, né? E ela chega aqui e denuncia mesmo. Eu falei, vai lá e fala para eles, para entrar para dentro do culto, que lá não é lugar de ficar conversando, não. Ela foi lá e falou. Depois eles falaram, não, pastor, você acredita que ela foi? Eu falei, sei, porque ela está, ela é um anjo do Senhor tomando conta de vocês. Eu vou contar até 3, você vai falar assim, sai em nome de Jesus. Amém? Por que eu vou falar isso, pastor? Você vai falar contra os principados e potestades que estão tentando destruir sua família, sua casa. O que foi que Neemias falou? Não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível. E lutem pelo quê? Seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e pela casa de vocês. Eu vou contar até 3, você vai falar assim, sai em nome de Jesus. Você vai trazer à sua memória aquilo que você notou que está destruindo, não pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Amém? No 3, 1, 2, 3. Sai em nome de Jesus. Eu vou falar igual eu falo para as crianças. É só isso que vocês falam? É desse jeito? Vamos no 3, 1, 2, 3. Sai em nome de Jesus. Eu vou pedir um menino, como é que é o nome do seu filho? Esqueci o nome dele. Theo. Fala aqui, Theo. Como é que fala, Theo? Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Aê, ó. Tá vendo? É desde novo que se aprende que temos autoridade espiritual. E não deixe o seu filho perder a autoridade espiritual. Que isso, Theo? Pode falar, Theo. Continua falando. Se um dia... Eu vou falar aqui, irmão, vou ensinar para esse menino. Um dia o pai chegou muito bravo, brigando com todo mundo, e você vê que o negócio não sai em nome de Jesus. Porque tem hora que a gente estava encapetado, né? Olha lá o Otávio. O Otávio já está. Daqui a pouco você fala, Otávio. É filho da Priscila e do Adriano mesmo, né? Tinha que ser. Luta, defenda a sua casa, amém, irmãos? Defenda a sua família, defenda seu casamento, não fala mal da sua esposa, não fala mal do seu marido. Meu marido não é bom, pastor, você também não é boa, não tem ninguém bom. A Bíblia fala que não tem ninguém bom. Quem é bom, coloca a mão aqui, já fechou, irmão, porque não tem ninguém bom. Todos nós temos problemas, temos defeitos. Antes de olhar o cisco que está no olho do irmão, olha a trave que está no seu. Fala, Senhor, muito obrigado pelo marido, muito obrigado pela esposa, muito obrigado pelos pais, muito obrigado pelos filhos. Não seja só fiel. Eu já falei isso, existe uma diferença entre fidelidade e lealdade. Fidelidade, eu não traio minha esposa por nada. Lealdade, eu não falo mal dela. Tem muito homem, muita mulher que ele é fiel, mas não são leais, porque falam mal para os outros. Não fala mal, defenda a sua casa. Seu marido é um bêbado, não, ele é um servo de Deus. Meu filho, ele bebendo cachaça, você está olhando com os olhos naturais, mas eu estou olhando com os olhos da fé. Ele pode estar bebendo cachaça hoje, mas eu já vejo ele tomando a ceia do Senhor. Pastor, eu não sei quem vai ser salvo. É exatamente por isso que você tem que defender a sua família, por não saber quem vai ser salvo. Não compete a nós, compete ao Senhor, mas o Senhor faz mudança instantaneamente. O Senhor é poderoso para mudar seu marido, nem que seja na última hora. Eu já ouvi muito isso. Mas na última hora, meu irmão, Deus é Deus de qualquer hora.
Onde tem um coração quebrantado, contrito, ele não despreza. Mas o cara matou 10, pastor, chegou na última hora lá, está todo estrupiado, 50 mil tiros. Como diz o Henrique, né, ressuscitou com 12 facadas nas costas. O cara está lá todo perdido. Aí agora ele vai falar, eu creio em Jesus Cristo, e ele vai para o céu, vai para o céu. Por quê? Porque a graça de Deus o alcançou. Pastor, eu fui crente minha vida toda, firme. Agora eu não estou gostando mais desse negócio, não estou acreditando mais em Deus e tal. Ô irmão, na última hora, você pode não ir para o céu. Por quê? O Senhor vai falar. Se não me fala a memória, em Ezequiel. O homem viveu a sua vida justa, mas os seus últimos atos foram de injustiça. Dos primeiros eu esqueço e me lembro dos últimos. Para Deus importa sua última trajetória. Mas o cara viveu toda a sua vida de impiedade, mas os seus últimos atos foram de justiça. Eu esqueço dos primeiros atos de piedade, me lembro dos últimos. Então, pastor, vou fazer muita coisa ruim, na última hora eu mudo. Qual é a sua última hora? Me diga. Você pode morrer hoje. Eu vi aquele acidente que aconteceu na BR semana passada. Quantos viram? Um caminhão desgovernado. Irmãos, pessoas ali na fila esperando. Talvez alguns pensando, eu vou para o culto. O outro pensando, eu vou para a gandaia. O outro pensando, eu vou trair. O outro pensando, eu vou dar uma flor para minha esposa. Todo mundo ali na fila, de repente vê um caminhão desgovernado, passa por cima do seu carro, te mata, ceifa a sua família. Qual é a sua hora? Eu não sei. Eu não sei qual a minha hora. Eu sei que meus dias estão todos escritos e determinados, mas eu não sei qual é. O que é que eu tenho que fazer? Estar preparado. Estar preparado. Fala, eu tenho que estar preparado. Defender a família que o Senhor me confiou. Defenda a sua família. Presta atenção, ele está falando de irmãos também. Defenda o quê? Seus irmãos, lutem por seus irmãos, porque tem muito irmão que se engalfinha um com o outro. Brigas são inimigos, irmãos inimigos um do outro. Luta pelos seus irmãos, batalha a luta do seu irmão, ele é seu irmão. Não abra mão dele, por quê? Porque todos nós, irmãos, nascemos de uma mãe natural. Amém? Temos irmãos naturais, mas em Cristo nós fomos gerados por um Pai espiritual. E o que o Senhor fala através do apóstolo João? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E nenhum assassino tem a vida eterna para sempre em si. Já imaginou o que é isso? Luta pelos seus irmãos. Luta pelos... E aqui não está falando de irmãos de igreja, não, porque isso aqui é Neemias. Irmão sanguíneo. Luta pelo seu irmão, não deixa falar mal do seu irmão, defende seu irmão. Amém, irmãos? Irmão, filhos, filhas, mulheres, pela sua casa. Ah, pastor, eu moro na favela. Ô irmão, a favela não é o lugar onde você está, a favela é o seu interior. Muitas vezes você critica, hoje à noite eu vou pregar lá no aglomerado da Serra. Os meninos ficam assim, não, pastor, mas você tem um prazer de falar de lá. Eu tenho, sabe por quê? Porque faz parte da minha história. Se eu não souber de onde eu vim, irmãos, eu não vou valorizar onde eu estou hoje. O problema de muito filho, de muitas pessoas, é que elas deletam de onde vieram, e hoje elas estão no bem bom e desprezam quem está lá embaixo. Eu tenho que saber de onde eu vim. Uma palavra do Senhor para Ageu, no capítulo 1, ele fala assim, considera o seu passado. Observa quem você era, de onde você veio, para valorizar o que você tem hoje. Porque tem filhos da gente, Alisson, que o pai dá tudo de bom, e eles não valorizam a caminhada dos pais, não valorizam aquele. Sabe por quê? Porque ele tem tudo de bom. Eu vi uma reportagem essa semana, tem um dono aí de um time fraquinho, mas é dono, ele tem um supermercado, não vou fazer propaganda. Vou fazer propaganda, não tem nada a ver comigo. O filho dele, quem viu essa propaganda?
o filho dele deu testemunho e falou assim, eu comecei varrendo loja. Eu comecei lá de baixo, meu pai me colocou lá varrendo loja, sabe, arrumando estoque. O pai dele já era rico. Por que colocou ele lá? Para ele valorizar cada etapa, porque quando ele assumir, ele vai valorizar cada funcionário, Edivaldo. Ele sabe o que é varrer uma loja, ele sabe o que é arrumar um estoque, ele sabe o que é ficar no caixa de uma loja, ele sabe o que é você gerenciar uma loja, ele sabe o que é você gerenciar uma empresa. Está entendendo? Defender a família que o Senhor me confiou. Qual que é o próximo? Se abster de toda forma de mal. Salmo 37, verso 8 e 9. Vamos lá? Deixe. Deixa a ira, abandona o furor, não se irrite, certamente se acabará mal. Irmão, a pior coisa que tem quando você, no trânsito, muita gente a gente fala assim, cuidado no trânsito, o cara fica irritado no trânsito. Mas a pior coisa é dentro da sua casa, quando você desrespeita os seus, fica irado, briga, sabe, a pessoa rancorosa com os seus, dentro da sua própria casa. Se você não respeita os seus, você não vai respeitar os de fora. É inadmissível um homem bater numa mulher. Amém? Mas é inadmissível uma mulher também bater num homem. Você sabia que tem mulher que bate no homem? Ela faz o marido dela irar. Aí depois o cara fez assim nela. Agora é Maria da Penha. Eu sou contra qualquer agressão, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu quero avisar para as irmãs aqui, principalmente, não provoque seu marido à ira. Porque tem mulher que ela irrita tanto o marido que ela leva o marido à ira. O marido não queria, e não devemos, irmãos, por isso que a Bíblia fala. Mas minha irmã, seja sábia, sejam poucas as palavras, porque o cara chega irritado. Eu já vi isso acontecer, e hoje eu estou invocado com esse trem da Maria da Penha, nesse sentido, não estou falando toda, numa parte. Porque muitas vezes eles não ouvem a outra parte, eles não sabem o que aconteceu. Simplesmente já julga e já detona. Existe o contraditório no direito. O contraditório é o seguinte, existe uma outra parte que ela tem direito à defesa. Já pega o cara, já prende, já mata o cara, mas não ouviu. O que aconteceu? Traz as duas partes. Porque tem mulher maldosa também, que o cara não fez nada. Hoje, irmãos, eu tenho medo de entrar dentro do elevador com uma mulher sozinho. Por quê, pastor? Com medo dela te seduzir? Não, com medo dela falar que eu fiz alguma coisa. Tinha 3 mulheres, você ficou acuado, você saiu. Essa semana teve um senhor, não sei se vocês viram. Ele foi espancado pelo pessoal do ônibus. Por quê? Porque tinha uma cadeira vaga. César, ele virou e perguntou para a mulher que estava do lado, posso sentar do seu lado? Ela falou que ele estava assediando ela. Quem viu isso? Vocês viram? Ele só perguntou, depois das filmagens, eles falaram, a própria polícia admitiu, ele só foi educado, eu posso sentar, poxa, tem uma cadeira vaga, posso sentar? Tipo assim, a gente está com tanto medo hoje, né, Edvaldo? Você ainda pergunta, posso sentar? Ela falou que ele assediou, e os caras bateram nele, levaram ele preso, só que tem câmera dentro do ônibus hoje, na hora que foram ver, ele só perguntou para ela se podia sentar do lado dela. O que eu estou falando para vocês? Hoje está ficando difícil, irmão. Mas o que eu estou falando para vocês? Nunca vale a pena você ir para o lado de bater, espancar, está errado. Mas não provoque o outro a ira, amém, irmãos? Abandona a ira. Não se irrite. Certamente isso acabará mal. Próximo. Perdoar aqueles que... Essa daqui é uma das partes mais difíceis que tem, porque todo mundo tem direito a não perdoar, né, pastor? Você que está na área aí da psicanálise, quantas vezes a pessoa fala, mas eu tenho direito de não perdoar, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, foi a quinta, a sexta. Mateus 6, 14 e 15, vamos lá, por quê?
Por que eu preciso perdoar aquele que me ofendeu? Pastor, mas foram 10 ofensas. Eu quero fazer uma pergunta, se vocês forem sinceros em Deus, vocês vão ter coragem de falar a verdade. Quem aqui já pecou mais de 400 vezes na sua vida? Levante a mão. Passou? Um pouquinho. O Elias falou que passou um pouquinho, porque ele nunca contou. O apóstolo Pedro, quando Jesus estava falando sobre perdão, Cláudio, o apóstolo Pedro perguntou assim: Senhor, até quantas vezes que eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Porque a lei falava assim, até 7, poxa, passou daí o cara também, né? Jesus falou assim, eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Tem 2 linguagens para você interpretar isso. 70 vezes 7, 490. Concorda comigo? 400 por dia. Alguém já te ofendeu 490 vezes que você perdoou no mesmo dia? Pastor Norton, alguém já fez isso com você, pastor? Até hoje não, né? Já fez com você 490 vezes, a pessoa te irritou, você, 1, 2, 490, agora? Não. Até 490, até 70 vezes 7 por dia, 490 vezes. Ninguém fez, não. Quantas vezes? 1 no ano, mas me irritou tanto que valeu por 490. A única ênfase, isso aqui Jesus está falando da oração do Pai Nosso. Mateus 6, Jesus vai falar sobre a oração do Pai Nosso. A única ênfase, Marileide, que o Senhor dá na oração do Pai Nosso, é esta aqui. Ele não deu ênfase em nenhuma outra parte, mas nessa daqui ele deu, porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele falou assim, porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. O que Jesus está falando? Mais uma vez que eu já dei um estudo sobre perdão aqui. Perdão é condicional de perdão. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então eu posso estar carregando um fardo de pecados e não saber, e achar que está tudo bom. Pastor, mas eu não consigo perdoar. Isso é mentira. Ah, pastor, o senhor não sabe. Isso é mentira. Por quê? Perdoar não é sentimento, é atitude. Perdoar é verbo. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa, nós perdoamos, vós perdoais. Eu, tu, ele, nós. Parei de qual. Eu sempre fui mal de português, irmão. Vai lá, Cláudio, você quer perdoar? Conjuga o verbo aí nesse tempo aí que eu falei. É eu, tu, vós, ele e ela, eles e elas. Isso mesmo. Eu, tu, vós, ele, ela, eles e elas. O provas. Eu, tu, ele. Consulta o chat GPT. Não é não. Fala eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora acertei. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa, nós perdoamos, vós perdoais, eles perdoam. É verbo, se conjuga verbo, o verbo é o quê? É a ação da frase, é ou não é? Isso na escola nós aprendemos. Estou trazendo lá de longe, irmão. É a ação da frase, é o verbo. Então perdoar não é um sentimento, eu decido perdoar. Fala, eu decido perdoar. A decisão que você toma, o Espírito Santo vem junto. Se você não decide, o Espírito Santo te deixa. Te deixa como assim? Ele não trabalha juntamente com você, porque depende da sua decisão. Presta atenção que eu vou falar. Aquilo que o homem pode fazer, divino, Deus não faz. Né, Lídio? Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. O possível eu faço, o impossível eu faço. Decidir perdoar, eu decido. Agora, me ajudar no processo, Deus faz. Agora Ele vem e me ajuda. Mas enquanto eu não decido, não tem como, eu não tomei decisão. Eu decido perdoar, pode não merecer. Aí eu pergunto, qual de nós que merece o perdão do Senhor? Nenhum. Nós só fazemos coisa ruim. E mesmo assim Ele está disposto a nos perdoar. Então qual que é esse aqui? Perdoar aqueles que... Por isso que eu coloquei... começa comigo, a restauração do meu lar começa comigo. Se eu quero uma família abençoada, se eu quero que isso aqui aconteça, quer ver?
se eu quero que isso aqui aconteça, eu tenho que começar a perdoar. Eu vou lutar pela minha família quando eu decidir perdoar. Por quê, irmãos? Senão eu vou falar que não vale a pena. Não vale a pena lutar por esse marido, já fez muita coisa ruim. Não vale a pena lutar por essa esposa, já fez muita coisa ruim. Não vale a pena lutar pelos meus filhos, ou pelos meus pais, ou pelos meus irmãos, porque já fizeram muita coisa ruim. Agora olha para dentro de você. Eu estou olhando para dentro de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois participe da celebração, depois participe do corpo de Cristo. Porque muitas vezes nós somos falsos, irmãos. Nós declaramos, não vale a pena, pastora Tereza, perdoar o pastor Gonzaga. Desculpa, pastor Gonzaga. Não, eu sei que vale. Não, é eu que falei. Ah, a senhora é esperta. Não vale a pena, porque olha o que ele fez, já fez tanta coisa e pá. Mas ela fala, se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Ela não está olhando para ele, está olhando para ela. Quem perdoa é benefício próprio. Quando eu perdoo, eu é que sou liberado, não é o outro, sou eu estou livre. Amém, irmão? Quem perdoa sai da gaiola. A falta de perdão te prende, o perdão te solta, te liberta. Eita glória! Saber que minha vida, Saber que minha vida Salmo 139, de 13 a 16, vamos lá? O que é que o Senhor, Salmo 139, de 13 a 16, o que é que o salmista está falando para nós aqui? A minha vida tem muito valor, você não é obra do acaso, você é obra do querer de Deus. Porque tem gente que fala assim, principalmente filhos adotados. Se você é um filho adotivo, dê glória a Deus porque uma família te recebeu. Porque tem menino que ele é adotado e depois quando cresce fica sabendo que aquela família o adotou. Aí ele cria birrinha, meu xará. Birrinha, Rose. Ninguém me amou, eu fui adotado. Aí esse lá que o recebeu, ele começa a fazer raiva dos pais. Ô irmão, presta atenção numa coisa. Eu não tive direito de escolher onde eu ia nascer. Se tivesse, talvez eu falaria, eu quero ser filho do Elon Musk. Mas eu estava perdido, né? Graças a Deus que eu sou filho do Jovino e da Terezinha. Mas imagina, aquele que nasceu dos seus pais naturais, ele não teve escolha. Seu pai não te escolheu. Você veio. Mas o adotivo, você foi escolhido por alguém. Uma vez eu vi uma palestra de uma mulher que ela tinha problema de engravidar. E durante muito tempo ela lutou com Deus, para Deus abrir o ventre, e ela já estava ficando mais velhinha, e tentou um monte de coisa e não deu certo. Aí um dia, alguém virou para ela e falou assim, por que você não adota uma criança? Ela falou assim, eu não vou adotar, primeiro, que ele não tem o meu sangue. Segundo, ele vai ter sempre um estigma de filho adotivo. E travou nisso. Aí quando foi um dia, o Senhor chamou ela e falou assim, deixa eu te falar. Quem disse que você tem o meu sangue? E você é um filho adotivo. Você sempre vai ter o estigma de filho adotivo, porque eu só tenho um filho legítimo, que é Jesus. O resto todo foi adotado. E não tinha o meu sangue. Ela falou, Senhor, me perdoa, adotou 2 crianças. Ela tem um projeto hoje, eu esqueci o nome dela, por isso que eu não falo, senão eu ia falar. E depois que ela adotou as 2 crianças, o Senhor deu 2 filhos para ela. Eu vi um programa semana passada, a Alciné viu junto comigo, né, amor? Estava falando daquela família que adotou meninos que eram meninos especiais. A mulher falou que chegou um dia que ela
estava querendo adotar uma criança e ela já colocou no livro assim, eu quero uma criança, já colocou, né? Quero uma criança sim, que não tenha nenhuma deformidade, papapá. Aí um dia ela foi num determinado lugar, alguém apresentou uma criança para ela, que ela tinha um problema, tinha uma deformidade. Ela olhou para aquela criança, na hora que ela viu o olhar daquela criança, ela falou assim, eu apaixonei com aquela criança. Ela levou a criança para casa e cuida da criança, né? Dando beijo, a menina com problema, mas dando beijo. Eu falei, Deus, isso é que é o amor de verdade. Aqui, irmão, não importa se você é adotivo, legítimo, não importa. Você não foi o querer de homem nenhum, Deus te quis. Você que está aqui, saiba disso, Deus é quem te quis. E você tem um projeto, e você está aqui, nesta manhã, neste lugar, é sinal que Deus não somente te quis por você ter nascido, mas é porque Ele também te quis para fazer parte da família dEle. Porque nem todo mundo que é nascido faz parte da família de Deus, mas nós fazemos parte, amém? Então para com essa síndrome de Cinderela, eu não sou ninguém, eu sou um perdido, que não sei o que é. Ô irmão, para com esse negócio. Fala assim comigo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final. Você não é obra do acaso, você não é um erro do destino, você não é um problema de um homem que teve um relacionamento sexual errado, ou de um jovem, não. Você é obra do querer de Deus, Deus te quis. Coloca isso na sua cabeça antes de ficar reclamando, ninguém me ama, ninguém me quer. Ô irmão, aquele que criou todas as coisas te quis e te ama, mais quem? Precisa de mais quem? Se o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, assentado sobre um alto e sublime trono, se Ele que é Ele, te quer, escrever o seu nome na palma da mão dEle, quem mais que você precisa de mendigar amor? Para de mendigar amor. Isso vai muito para o lado das mulheres, eu estou abismado com as mulheres hoje, irmão, sabe por quê? Estão indo por um lado, sabe, dos golpes e tudo, porque se entregam emocionalmente. Fala assim, as mulheres, mesmo aquela que já é bem decidida, tá? Pode ser todo mundo. Fala assim, eu tenho valor. Vocês têm valor, para com esse negócio de ficar mendigando amor dos outros, de homem perverso, que te ganhou pela lábia. Não é qualquer que é isso, minha filha. Seu pai cuida de você, o nome dele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, você tem valor. Pastor, o único que olhou para mim foi aquele do oitor da perna torta. É o menininho torto. Não estou falando que não pode casar com um torto. Mas estou dizendo para você o seguinte, para de ficar mendigando migalhas dos outros, se seu pai cuida de você. Deixa Deus te conduzir, te dar o melhor dele. Amém? Eu vejo isso, elas entregam o coração, daqui a pouco, pastor, vem para o seu gabinete, vem conversar com a gente. Pastor, olha só, eu entrei no caminho errado, mas você não precisa disso. Você tem um pai que cuida de você. Você vai entregar seu coração primeiro a Ele, e depois deixa Ele te dirigir para quem Ele quiser. Os homens também, para com esse negócio de, pastor, minha mãe sempre falou, meu pai falou que eu sou burro, não vou dar em nada. Seu pai terreno pode falar que você é um burro, ignorante, um animal. Otávio, vem aqui, por favor. Vem aqui, Otávio. Ele está correndo. Ele está fazendo teatro. Ele está fazendo teatro. Eu ia falar para ele, deixa para lá. Mas você pode falar, minha mãe falou, pastor, eu não consigo nada, porque o seu pai terreno pode ter te travado, mas o seu pai espiritual te destravou. Você não é um erro do destino. Você não é burro, porque o seu pai é o Deus Todo-Poderoso. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, não de um animal irracional. Você tem cérebro para pensar, você pode tomar decisão, você pode mudar a sua história. Então para com esse negócio de mimimi, não sou nada, que não chega. Para com isso, toma uma postura diante de Deus. Fala, não, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu estou com 50 anos de idade, eu tenho 58.
mas eu estou com 50 anos de idade, deixa eu trazer um pouquinho, que é você. Eu estou com 50 anos de idade, mas eu posso ainda começar a estudar. Eu posso mudar a minha vida, ainda há tempo, ainda há esperança. Falaram que eu sou burro? Não, eu vou passar no vestibular. Porque tem gente que usa essas palavras para a sua atitude de... como é que eu posso falar? Me ajuda aí, pastor, você que é dessa área aí. Tem gente que ela trava, mas ela fica sempre usando a palavra dos outros. Uma autoafirmação, sei lá, uma auto alguma coisa aí. Né? Que o cara, ele sempre trava, mas ele sempre usa essa palavra, ao invés de falar assim, falaram isso de mim, mas eu vou provar. Como que prova? Eu vou até o final. Eu já tive muitos alunos que começaram o seminário e pararam. E alguns viram para mim e falaram assim, eu nunca consegui chegar em nada até o fim. Não consigo. Porque chega um determinado momento que eu travo. Eu olho e falo assim, isso é falta de uma tomada de posição. Porque chega naquele momento que você fala assim, está na hora de eu parar. Eu vou parar, porque eu não consigo. É hora de você mudar. E fala assim, eu tenho um Deus poderoso, que não aceita que eu pare no meio do caminho. Eu vou até o fim. Depois que você termina um projeto, você consegue o segundo, o terceiro, o quarto, você vai no infinito. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? O Ministério de Louvor já pode subir, não vou falar todos não. Ter uma postura correta com os que tentam te prejudicar. Tentou me prejudicar, pastor, eu estou fazendo a campanha da quarta, pastor Nelson. Vamos começar a campanha aí do derruba gigante. Não tá, irmãos? Eu só estou falando, essa é boa, derruba gigante. Eu vou trazer pedra para você vender, 50 centavos cada pedra. Derruba gigante, campanha derruba gigante, nós vamos derrubar o gigante, Quem é o seu gigante? É o meu patrão, ele me irou, quem é o seu patrão? É aquele cara que colocou meu nome no SPC. Quem é o seu inimigo? É aquele cara, é isso, é aquilo. Quem é que está te dando? Quem é o seu inimigo? Joga pedra nele, joga pedra do seu inimigo. Aí eu coloco ali um homem ali, e você vai jogar pedra. Esse daqui é meu patrão, esse daqui é minha mulher, esse daqui é meu marido, esse daqui é meu filho, e taca pedra porque esse é meu inimigo. Olha o que Jesus diz para nós. Mateus 5, vamos ler? Vocês... Se eu quero ser perfeito como perfeito é meu Pai, eu tenho que praticar isso daqui. Os antigos, a lei diz, ame quem ama você e odeia seu inimigo. Jesus diz, ame os seus inimigos e... Na hora que colocar o gigante para você jogar pedra, você vai olhar a imagem daquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que te persegue. O que você vai fazer? Você vai jogar a pedra no chão, vai chegar lá e abraçar esse gigante. Por que, pastor? Porque Deus fez isso comigo e com você. Lá na cruz do Calvário, eram os nossos pecados que estavam crucificando Jesus. E Jesus falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós éramos inimigos. Desde nascido, nós éramos inimigos do Senhor. Mas Ele não mandou pedra na gente. Ele mandou o único Filho dEle para morrer em nosso lugar. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O que eu tenho que fazer? Procede tudo de tal forma, se você quer ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? Eu vou encerrar aqui. É muita coisa. Eu quero aqui, olha. Vamos no último aqui, saber que todas as minhas atitudes ou escolhas têm consequências. E algumas são eternas. Eu vou encerrar com esse último tópico. Todas as nossas atitudes e escolhas têm consequência. E algumas não têm volta. Principalmente quando eu falei lá atrás, quando há morte. Eclesiastes 11, verso 9 e 10, vamos lá? Alegre-se.
Tudo passa, irmãos. Hoje você é novo, novinho, fala, amanhã você já está velho. Hoje você está com a pessoa do seu lado, meu pai e minha mãe já morreram. Se eu tivesse feito alguma coisa que eu precisasse de pedir perdão, não tem jeito mais. Alegre-se no dia da tua mocidade, enquanto você tem fôlego, enquanto você pode. Porque vai chegar um dia que suas forças não estarão mais aí. E lembre-se de uma coisa, de tudo isso nós prestaremos conta ao Senhor. Para encerrar, Neemias 6, 1, 2, 3, vamos lá? A reconstrução da muralha foi terminada aos 21 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, por reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Amém? Deus vai te ajudar, se você tomar uma posição hoje.